Olá, meus amigos, tudo bem? É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, participando do simpósio de doenças de Newcastle e influenza aviária da Facta Apinco. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da organização do evento. Realmente é um evento de grande relevância e grande importância histórica para a avicultura brasileira. E também agradecer o convite aí diretamente na pessoa do professor Ariel Mendes. Me foi solicitado conversar um pouquinho com vocês sobre os programas que as empresas brasileiras têm implementado, né, para prevenção de influenza aviária e de doenças de Newcastle. Então, a ideia é transcorrer um pouquinho sobre esse tema. O primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês era justamente relembrar um pouquinho do histórico de conceitos, né? Porque o Brasil, já há muito tempo, é o maior exportador de carne de aves do mundo. Então, veja no gráfico abaixo, né, os dados dos últimos 6 anos dos Estados Unidos e do Brasil. Então, tanto a produção lá quanto aqui vem evoluindo bastante. E em termos de exportação, o Brasil continua, né? Verifica ali os anos de 2020, 21 e especialmente 22, né? Que ainda é projeção, obviamente, acima de 4 milhões de toneladas. São números bastante relevantes, bastante importantes, né? No cenário internacional. Essa escalada, né, no bom sentido de exportação da avicultura do Brasil, iniciou-se lá no início dos anos 2000 e veio se mantendo, veio ganhando espaço e ganhando território nos vários mercados aí mundo afora. E como que se conseguiu isso, né? Como que o Brasil consegue manter esse nível de exportação próximo, até levemente acima, às 4 milhões de toneladas ano? Por que que nós conseguimos isso? De qual maneira? Então, tem uma série de fatores, né? Eu listei alguns aqui que eu considero como sendo relevantes, né? E os mais importantes para. Primeiro ponto, né? São as regras do comércio internacional, né? As regras sanitárias que são definidas pela OIE, né? Pela Organização Mundial de Saúde Animal. Então, na OIE existe uma série de documentos, né? Entre eles o Código de Animais Terrestres, e ali cita-se, né? Os conceitos das doenças, as definições, o diagnóstico, o que fazer no caso de identificação de doença A ou de doença B, e existem capítulos específicos, né, sobre a doença de Newcastle e também sobre influenza aviária. Então, há uma normatização, né, dos conceitos de como tratar os problemas sanitários, que são, sim, né, via de regra, um dos maiores pré-requisitos para o comércio internacional. O segundo ponto, né, listado ali, são os acordos bilaterais ou multilaterais, que na maioria das vezes, né, são representados pelos CSIs, pelos Certificados Sanitários Internacionais, que o Brasil tem com o país ou com um grupo de países, né? E via de regra, nesses CSIs, há uma série de requisitos, tanto de saúde pública quanto de saúde animal. Então, há uma normatização e um acordo feito, né? E muito diferente, em alguns casos, de um país para o outro. Oferta e demanda, né? É lógico, né, que existe um mercado para tal, mas esse mercado poderia ser, digamos, ocupado por outros players que não o Brasil, se a gente não atendesse todos os requisitos aí solicitados, enfim, por cada um e por todos os países. Custo competitivo e qualidade intrínseca, né? A gente não pode esquecer disso. Apesar de todos os desafios dos últimos anos aí de custo com grãos, com o custo na cadeia subindo, com combustíveis, né? Nós continuamos ainda sendo bastante competitivos em relação à maioria dos países. Qualidade intrínseca de produto, né? Nem se fala, nós atendemos aí mercados aí tanto de coxa sobre coxa, de peito, mercados aí de altíssimos padrões de bem-estar animal, mercados aí com requisitos religiosos e a gente, enfim, consegue atender de uma maneira bastante competente. E o último que eu deixei em vermelho, né, que eu considero mais relevante e é também o tema da conversa de hoje, é o status sanitário. Porque lá em cima, né, no segundo item, no CSIs, via de regra, nós temos em quase todos os certificados, né, tratado como país, exigência como país livre de influenza de alta patogenicidade, ou influenza de baixa, ou de ambas, né, ou notifiable avian influenza, ou doença de Newcastle, enfim, uma série de requisitos. Então, o estado sanitário é fundamental e crucial, sem o qual a gente não poderia ter acessado os mercados e nem tê-los mantidos como a gente mantém até hoje. Mas e se ocorrer influenza ou Newcastle mesogênica ou velogênica no Brasil? O que aconteceria? Então, colocamos o histórico e agora vamos partir para o tema principal aqui. Tem um caminho que a gente pode seguir, que é o stamping out ou erradicação. Então, isso
está descrito nos manuais, enfim, planos do Ministério da Agricultura, da Organização Mundial da Saúde Animal, certamente nos planos da maior parte das empresas, enfim, que tem seus padrões de controles ou de contingência. E para se erradicar, existem alguns requisitos, né? Primeiro, um diagnóstico imediato, então muito rápido, ação no foco e as ações para não disseminar. Então, esse seria um cenário, a gente espera que nunca precise combatê-lo, né? Mas esse seria o cenário ideal para a gente. Que nunca chegue, e caso chegue, seja erradicado de maneira imediata e sem disseminação. Um segundo cenário seria se tornar endêmica, tanto a influenza aviária quanto a doença de Newcastle. E aí seria muito crítico para o setor. Então, o Brasil ficaria sem exportar. Aí ninguém sabe, só Deus sabe para quanto tempo ou por quanto tempo, para quais mercados, o quanto tempo que atingiria isso produtos termoprocessados ou produtos in natura. Então, seria extremamente crítico. E o que se entende, né, que a gente pode prever, né, mas é difícil fazer um forecast, qualquer forecast nesse tipo de situação, mas é certo que a gente pode dizer que haveria, né, consequências irreversíveis para toda a cadeia produtiva da agricultura do Brasil. Então, esse cenário que ninguém quer ver. Esse cenário, então, tanto o primeiro quanto o segundo, ou seja, da ocorrência da doença, traria, né, para a gente muitos malefícios, né, como setor, como empresa, como país. Então, vocês imaginem que seria, digamos, entre aspas, a notícia da semana, a notícia do mês ou do dia. Imagine a repercussão em mídia, né, de você ver imagens como essa aqui que a gente vê em países como Estados Unidos, como o México, como a Europa. Então, eliminação de animais, o pessoal com as roupas, né, ditas aí que o público diria as roupas de astronauta, com valas, né, sendo enterrado grande número de animais e sendo eliminados em políticas stamping out, né? Haveria uma grande demanda, né, e uma grande, eventualmente até dificuldade para atuar nos focos, né, porque a gente deveria ter EPIs, pessoas que estariam entrando e saindo dos locais, revezamento de pessoas de acordo com o acesso, com a área de maior e menor risco de acesso. O tema bem-estar animal, né, que é um tema que está muito presente na mídia e se tornará certamente cada vez mais relevante, vai vir muito em público, né, e vai ser muito questionado, porque certamente imagens virão mesmo tentando se justificar tecnicamente procedimento A ou B, isso seria muito prejudicial ao setor. Uma redução drástica em consumo no mercado externo, como a gente falou, ninguém consegue ou vai conseguir prever com exatidão qual que será o impacto, mas para o mercado interno também, né? Se formos lembrar lá os episódios de 2005, 2006 de influenza na Europa até 2007, houve semanas de redução de consumo na Itália de 70% de carne de aves, na Grécia de 90%, né? E como nós somos latinos também, provavelmente o impacto, né, no consumo no Brasil seria tão grande quanto aqueles países durante algum período. E quais seriam os fatores, então, predisponentes que a gente precisa conhecer para que a gente possa atuar e que esses agentes, que essas doenças não cheguem no Brasil? Eles podem estar pensando, Paulo, mas isso aqui é algo que não é novo e que todo mundo conhece, ou todo mundo já ouviu falar. Mas esse é o viés que eu quero tratar aqui, né? Não existe nada de muito novo, algo de muito diferente que a gente deva tratar ou possa tratar. Mas a gente precisa conhecer os fatores, conhecer as ações, e a principal missão é que isso seja, digamos, compartilhado, né? Que isso seja colocado em toda a cadeia produtiva, que isso possa estar colocado em prática em todas as granjas, em todos os estabelecimentos avícolas de todo o Brasil, para que a gente possa reduzir o risco. Então, os principais fatores predisponentes, listando aqui, de novo, não é nada de novo, mas importante que a gente ressalte. Acesso a fontes de água aberta, água de superfície, de açude, de rio, né, especialmente sem tratamento. Se houver realmente uso dessas águas, houver necessidade iminente, aí tem que haver uma estação de tratamento de água propriamente dita com todas as garantias. Mas o ideal é que nunca se use água de superfície. Aviários abertos, né, com acesso de pássaros, né, isso é muito crítico, então é um fator de risco bastante relevante. Densidade avícola em determinadas regiões e múltiplas espécies no mesmo local também é bastante relevante, né, especialmente espécies de aves, né. Áreas de migração, áreas de descanso, de repouso, de reprodução, né, de alimentação de aves migratórias ou de aves residentes próximas de aves migratórias também é bastante relevante.
idade das aves, então as reprodutoras sempre, né, pelo ciclo mais longo, reprodutoras, postura comercial, enfim, aves de ciclo longo sempre são um risco maior pelo próprio ciclo, né, maior delas. A falta de biosseguridade de uma maneira geral, então a falta de, digamos, de um conhecimento de biosseguridade ou de ser um tema relevante, né, para aquele processo avícola. Venda de aves vivas em feiras ou em outros locais, então comércio de aves vivas, né, especialmente quando não há controle oficial, então isso é bastante crítico, né? Alta movimentação de pessoas, visitantes estrangeiros, então nesse momento especialmente é importante ressaltar, né, onde a gente tem uma série de dezenas e dezenas de casos de influenza aviária e também de Newcastle na Europa, na Ásia, no Oriente Médio, também na América do Norte. Casos também de peste suína africana, é uma doença de suínos, né? Mas que para nós, como país, também é muito relevante. Então, tanto, né, para uma espécie quanto para outra, é muito crítico isso. Então, a política, né? Seguir a política de visitantes aí e de toda de biosseguridade e restrições de vazios é muito importante nesse momento, né? Mais do que nunca. E isso tem que ser tá muito claro na política tanto das empresas, né? E dentro da própria associação das empresas existem padrões definidos e consensados aí de vazio sanitário, enfim, de origem para visitantes, especialmente os internacionais. Enfim, posto o histórico, né? Posto os riscos, né? Não tem algo diferente de a gente falar se não focar em biosseguridade, prevenção. Então, a medicina veterinária preventiva é a base, tem que ser a base da nossa cadeia. Então, a biosseguridade é extremamente crítica, né? E tem que ser um tema tratado diariamente em todos os níveis da nossa produção. Então, desde diretores, gerentes, extensionistas, com os produtores rurais, com os funcionários dos produtores também. Tendo uma biosseguridade relevante, né, a gente conseguindo manter um bom estado sanitário, e isso é importante que todos saibam, inclusive produtores, inclusive funcionários de produtores, nos garante, né, acesso aos mercados mais exigentes do mundo. Então, quando a gente for abordar a biosseguridade, tem que dizer isso, olha, gente, biosseguridade não é simplesmente que eu possa perder conversão alimentar, ou possa perder mortalidade, ou possa perder produção de X ovos por galinha, mas acesso a mercados, melhor desempenho zootécnico, então menos doenças, menos desafios sanitários, melhor condição intestinal, reduz o uso de antimicrobianos, de antibióticos e o risco de resíduos, né? E o tema antibióticos cada vez mais torna-se crítico para a cadeia de aves e também de suínos. Garantir melhor condição de bem-estar animal, então a gente consegue, com melhor biosseguridade, menos desafios sanitários, melhor saúde, melhor bem-estar animal e torna a nossa atividade também mais sustentável. Então, quando se tratar de biosseguridade, vamos lembrar de mostrar o todo para as pessoas envolvidas para que ganhem relevância. Né? Mas o que priorizar, Paulo, em biosseguridade? Por onde que eu começo? Se eu tenho uma cadeia mais frágil ainda, se eu tenho uma região onde tem alto desafio. Aqui tem um resumo do resumo de alguns fatores de risco, né, e relevância dependendo da doença. Para a influenza em Newcastle, vejam que presença de aves migratórias na região, a gente coloca aqui como um médio, né, como amarelo, porque só as aves migratórias por si só, se não tiver contato com residentes, né, com as caipiras ou de fundo de quintal e com a produção industrial, por si só elas não são um grande problema, até porque a gente não tem, entre aspas, gestão sobre elas, né, sobre o caminho delas. Né. Água de superfície, como eu falei anteriormente, extremamente crítico, né, tanto para a influenza quanto para Newcastle. Presença das aves caipiras na propriedade, então contato com outras aves, acesso de visitantes às granjas, acesso de pássaros, né? Calçado exclusivo também pode parecer algo muito básico, muito banal, mas a troca de calçados, troca de roupa, o lavar as mãos é extremamente relevante. E veículos aqui também é importante, mas com um grau um pouquinho menor do que os fatores anteriores. Ainda, né, no questionamento, o que focar e por onde começar? Aqui eu listei, daí eu fiquei imaginando como tratar o tema e quais os fatores que eu colocaria como relevante. E eu puxei lá uma discussão de muitos anos que a gente teve, né? E onde foram listados os fatores de risco para um compartimento avícola. Então, aqui toma como base os conceitos da OIE, a discussão que foi puxada pelo Ministério da Agricultura, né? Por algumas empresas e pela associação, pela BPA, durante alguns anos, para se descrever os fatores e, a partir da lei, sair as instruções normativas do compartimento. Então, com base nisso aqui, eu puxei os fatores que também, né, novamente, não é novidade para ninguém, mas que a gente precisa dar uma passada neles. Então, abastecimento de água, então, fonte de água blindada, clorada, certo, de origem conhecida.
Um segundo fator de risco também bastante relevante, como eu já comentei anteriormente, que é a proximidade e contato com outras espécies animais suscetíveis aos vírus de influenza e de Newcastle. Então, é muito importante. Existem regras na legislação, onde a gente não pode ter determinadas espécies animais dentro do estabelecimento avícola, e também as regras, né, que nós, como empresas, como cooperativas, colocamos também para. E é fundamental que essas regras sejam cascateadas e seguidas por todos. Pessoas, né? Então, não é novidade para ninguém quando a gente fala, né? Até vários colegas, enfim, diretores, enfim, e outras referências de mercado, que tem, a maioria dos agentes não tem perna, não chegam até lá, né? Não chegam lá caminhando dentro da granja. Então, normalmente, é comum, em várias situações, as pessoas levarem, né? Entrar pelo portão da frente. Então, tem que ter um cuidado muito grande. Desde os visitantes internacionais, estrangeiros, que a gente falou agora, os extremos, até questões aí de pessoas que vão fazer descarga de pintinho, manutentores, que vão fazer trabalhos no intervalo dos aviários, quando se vai colocar a cama nova, que de preferência tem que ser termicamente tratada, quando se vai retirar a cama antiga, enfim, a cama usada, quando você vai fazer algum reparo no aviário, mão de obra eventual. Então, enfim, qualquer acesso de pessoas tem que ter um controle, procedência, vazio sanitário, saber se tem aves em casa, enfim, bastante crítico esse fator. Veículos também, então, só acessar o que for necessário, como é o caso de pessoas, só acessar o que for estritamente necessário e mediante limpeza e desinfecção. E se forem veículos que acessam propriedades de rotina, que siga a ordem de idade, a ordem de categoria animal, a ordem de status sanitário. Outros equipamentos infômites, então, no mundo ideal, cada estabelecimento avícola, cada núcleo, cada granja tem que ter seus equipamentos, tem que ter o que precisa para o dia a dia, para toda a rotina. Se eventualmente não tiver o suficiente, se não for necessário, aí tem que fazer vazio sanitário, limpeza e desinfecção. Cama de aviário e forração de aviário. Então, aqui, a gente evoluiu muito nos últimos anos, né? Olhando para trás, aí 10, 15, 20 anos atrás, falar em cama de aviário de origem auditada, termicamente tratada, era algo pouco palpável e pouco ainda comum, né? A gente via isso só lá nas casas genéticas, né? Ou em granjas de avós. Mas evoluiu muito isso. Então, hoje, dentro de uma situação ideal, a gente tem que ter toda a cama, inclusive para frango de corte de origem termicamente tratada, origem auditada, para as forrações de ninho também, enfim, das poedeiras, enfim, da postura das matrizes também, origem controlada, bastante relevante. Controle de pragas, isso aí para qualquer enfermidade, mas também para doença de Newcastle influenza, como vetores mecânicos, então a gente tem que manter um controle bastante incisivo sobre, né? Ração, na maioria esmagadora dos processos no Brasil, a ração faz parte, digamos, do processo propriamente dito, ou da empresa ou cooperativa, mas onde eventualmente não seja, tem que ser de origem conhecida, de preferência termicamente tratada. O uso de vacinas, obviamente, o que for sempre aprovado e recomendado tecnicamente, para que a gente mantenha os lotes imunocompetentes, né, e que não haja, reduza o risco de ocorrência de qualquer desafio. Então, sempre um bom status imunitário é desejável. Material genético, né, que é óbvio também, sendo de origem conhecida, para que a gente possa utilizar. Treinamento de contingência é fundamental, como eu falei anteriormente, todos na cadeia produtiva têm que entender. Então, o diretor, o gerente, o supervisor, o extensionista, o produtor, o funcionário do produtor, ou o eletricista que trabalha na granja, o cara que tira a cama, enfim, os motoristas têm que entender, obviamente, cada um dentro do tipo de treinamento de formação que necessita receber, mas a gente precisa treinar a todos os envolvidos. Eu considero uma frequência mínima 2 vezes por ano, quando você vai fazer um manejo de inverno, manejo de verão, ou manejo de vacina, manejo de seleção, incluam contingência sempre, né? Precisamos ter, e aí uma estratégia de cada empresa cooperativa, estoques de EPIs, de equipamentos de proteção individual, para um eventual surto, eventual caso. Nós sabemos que há muitos anos o Ministério da Agricultura e os principais estados produtores têm esses estoques e também as associações dos estados têm esses estoques, então a gente precisa ter, isso é estratégico. Sinais de alerta. Aqui é muito importante que, especialmente produtores e o time de extensionistas que estão no dia a dia nas granjas, sempre estejam alertas. É melhor, a gente sempre brinca com os colegas que eu erro, eu tiro 1000 vezes, ou seja, que eu seja muito precavido e teve algo
inesperado, teve sinais clínicos muito críticos, que eu vá lá e verifique, do que uma vez eu errar e não ir verificar e seja realmente uma doença de notificação obrigatória, uma doença emergencial, e isso se espalhe. E que seja um tema crítico e relevante, como é custo, como é segurança no trabalho, enfim, como tem outros temas aí relevantes, que contingência, biosseguridade e prevenção sejam bastante críticos no dia a dia. Vale lembrar também aqui uma frase que a gente usa de vez em quando, que biosseguridade não tem fronteiras. Então, nesse caso, mais do que nunca, empresa com empresa tem que trabalhar junto, todos os estados, as associações e junto com o Ministério da Agricultura. Porque uma visão míope, né, uma visão limitada de determinado estado, de determinada empresa, ou cooperativa, ou setor da agricultura, pode colocar toda a produção e exportação em risco, né? E lembrando, né, que se a exportação for atingida também, isso a gente teve alguns fóruns de discussão, não é só quem exporta mais ou o exportador que é atendido. Lembra que fechando o mercado externo, o mercado interno vai sofrer também de maneira direta e indiretamente com os volumes. Então, todo mundo tem que se abraçar nesse sentido de biosseguridade, porque se acontecer um problema sanitário relevante, né, todos seremos afetados. Volto ao slidezinho anterior. Queremos vivenciar essa situação? Eu espero que não. Eu estou já com 27 anos de agricultura e sou um dos defensores de biosseguridade e prevenção, né? Eu espero que nunca na minha vida profissional a gente tenha que vivenciar essas situações aí de contingência, de eliminação em massa, de exposição extrema em mídia, de limitação total ou parcial de exportações, que realmente seria uma catástrofe para o setor. Novamente, eu agradeço a vocês o tempo, agradeço muito a oportunidade e espero que tenha contribuído um pouquinho para melhorar a nossa avicultura do Brasil. Um abraço para vocês aí.